Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início agora a mais uma aula de recuperação e nessa aula de hoje a gente vai fazer exercício sobre a parte de cadeias carbônicas, hidrocarbonetos, nomenclatura de hidrocarbonetos, foram os últimos assuntos que a gente viu na última videoaula. Então nessa aula de hoje vamos começar resolvendo alguns exercícios para você poder recapitular e sair bem na prova que você vai fazer. Primeira questão, olha lá. O nylon é um polímero de condensação, mais especificamente da classe das poliamidas, que são polímeros formados pela condensação de um diácido carboxílico com uma diamida. Uma das variedades desse polímero pode ser obtida por meio de uma matéria-prima denominada caprolactana, cuja forma estrutural está mostrada aí para a gente, ó. Analisando essa cadeia, podemos classificá-la em... Como é que a gente vai classificar essa cadeia? Bom, já estou vendo que essa cadeia é uma cadeia fechada, uma cadeia que está disposta em ciclo. Nós não temos extremidades, então ela é uma cadeia cíclica, mas ela não é uma cadeia aromática. A cadeia aromática é aquela cadeia que é disposta em ciclo, mas tem 6 átomos de carbonos e 3 duplas representadas alternadamente ou a bolinha. Então essa cadeia não é aromática, mas se ela é uma cadeia fechada, nós vamos classificar em cadeia alicíclica. Então, ela é uma cadeia fechada alicíclica, não tem ligações duplas entre átomos de carbono, nem triplo. Então, ela é uma cadeia saturada. Olha o nitrogênio que apareceu entre os átomos de carbono. Então, quer dizer que essa cadeia é uma cadeia heterocíclica. Heterocíclica é heterogênea e cíclica. E como ela só tem um núcleo, ela é mononuclear. Então, ela é fechada, alicíclica, saturada, porque entre carbonos só tem ligações simples, ela é heterogênea e ela é mononuclear. Então, a alternativa correta, letra C. Segunda questão, dentre os componentes do cigarro, encontram-se a nicotina, que interfere no fluxo de informações entre as células, a amônia, que provoca irritação dos olhos, e o alcatrão, formado pela mistura de compostos como o benzopireno, o criseno e o antraceno, todos com potencial cancerígeno. Sobre o benzopireno, cuja estrutura química é apresentada a seguir, é correto afirmar que a molécula é formada por... veja bem, turma, agora essa cadeia é uma cadeia cíclica, tá vendo que ela é uma cadeia composta por vários núcleos de cadeias cíclicas. Nós temos 5 núcleos cíclicos, né? Aí, como são núcleos cíclicos, então só pode ser um ciclo. Aí nós temos 5 núcleos nessa cadeia. E todas essas 5 cadeias fechadas, elas são aromáticas. Repara que você tem essa bolinha, indicando que é a ressonância, que é o espalhamento da nuvem eletrônica. Então, eu vejo 5 ciclos nessa cadeia, eu vejo esse composto formado por 5 cadeias aromáticas e todas as cadeias estão condensadas, todas elas estão coladas parede a parede. Então, são cadeias aromáticas com núcleo benzênico. Ó, tudo bem? Alternativa, letra A. Questão 3. O ácido etileno diamino tetracético, conhecido como EDTA, é utilizado como antioxidante em margarinas. Antioxidante é para poder impedir a margarina de sofrer oxidação e ela poder preservar suas qualidades durante mais tempo. É utilizado como antioxidante em margarinas e tem essa forma estrutural. Ele está perguntando para a gente, como é que a gente poderia classificar essa cadeia? Repara, turma, que essa cadeia tem extremidades, ó. Ela começa aqui e, de repente, numa sequência, ó, ela pode acabar aqui. Ou então ela pode começar aqui e terminar aqui. Ou seja, eu vejo extremidades na cadeia. Então, é uma cadeia aberta, é uma cadeia acíclica. No entanto, você tem algumas opções para você poder andar nessa cadeia. Ó. Quando você chegar aqui no nitrogênio, você pode descer, ou então você poderia vir reto para cá. Chegando aqui, você pode subir, você pode descer. Isso quer dizer que essa cadeia é uma cadeia aberta, mas ela é uma cadeia ramificada. Então, você tem ramificações na cadeia. Agora, repara que você não tem nenhuma ligação dupla ou tripla entre átomos de carbono. Isso transforma a cadeia em uma cadeia saturada. Então, ela é uma cadeia aberta, ela é ramificada, ela é saturada. Agora, observe que aqui apareceram átomos de nitrogênio entre os átomos de carbono. Se nós temos nitrogênio entre os átomos de carbono, essa cadeia é heterogênea. Então, ela é aberta ou acíclica, ela é uma cadeia ramificada, ela é uma cadeia saturada e ela é uma cadeia heterogênea. Então, nós marcamos a alternativa B de bola. Se você tiver alguma dúvida, coloca no chat que a gente já vai esclarecendo algum conceito que você não lembra.
É bacana também você anotar no papel tudo que você está vendo aqui, e de repente tiver algum conceito que você não está lembrando, você corre e assiste a minha aula de classificação de cadeia. A aula anterior tinha classificação de cadeia, tinha hidrocarboneto, aí tinha nomenclatura, tudo está lá para você poder recapitular. Bom, o que fala a questão 4? A questão 4 fala assim para a gente: a preocupação com o bem-estar e a saúde é uma das características da sociedade moderna. Um dos recentes lançamentos que evidenciam essa preocupação no setor de alimentos é o leite com ômega 3. Essa substância não é produzida pelo nosso organismo e estudos revelam que a sua ingestão é importante para evitar problemas cardiovasculares. A estrutura química do ômega 3 pode ser assim representada. Então ele coloca para a gente uma cadeia carbônica, uma cadeia carbônica longa. Então você tem CH3, CH2, CH dupla, CH, CH2, CH dupla, CH, CH2, né? E aqui no final, nós temos CH2, 7. O que significa isso? Quer dizer que nós temos uma sequência de 7 CH2. Então a cadeia vem aqui, CH3, CH2 dupla, CH2 dupla, CH. Aí quando chegar aqui, CH, depois desse CH, nós temos uma sequência de mais 7 CH2, ou seja, essa cadeia é imensa. E aqui no final ainda aparece C dupla O, OH. Isso aqui caracteriza uma função orgânica que você ainda não viu ainda, mas depois, que é um ácido carboxílico. Todo ômega é um ácido graxo. O que é um ácido graxo? É um ácido carboxílico de cadeia longa, que você vai ver depois, não se preocupa não. O que você reparou nessa cadeia? Que essa cadeia aqui é muito grande, mas ela é aberta. Então ela é uma cadeia aberta, porque ela tem extremidades. Uma extremidade está aqui, onde está o C duplo OH, e a outra extremidade está aqui, Então ela é uma cadeia aberta. Repara que não tem ramificação, não tem átomos de carbono, nem para cima e nem para baixo. Então ela é uma cadeia aberta, mas ela é uma cadeia normal. E essa cadeia apresenta dupla ligação entre átomos de carbono. Se nós temos duplas entre carbonos, quer dizer que essa cadeia é uma cadeia insaturada. E observa que você não tem nenhum átomo diferente de carbono entre carbonos. Nós não temos nenhum átomo diferente de carbono entre carbonos, quer dizer que essa cadeia é uma cadeia homogênea. Então ela é uma cadeia aberta. Toda cadeia aberta, ela é uma cadeia alifática. Então eu posso falar aberta ou alifática. Ela é uma cadeia insaturada, porque tem dupla ligação entre átomos de carbono. É uma cadeia homogênea, porque não tem nenhum átomo diferente de carbono entre carbonos. E ela é uma cadeia normal. Então nós vamos ficar aí com a letra C de chocolate. Ela é alifática, porque ela é aberta, é homogênea, insaturada e normal. O que é uma cadeia normal? Outros nomes para classificação de cadeia normal. Você pode falar que a cadeia é uma cadeia normal, reta ou linear. É quando não tem ramificação na cadeia, só tem uma sequência para você seguir na sua cadeia. Vamos recapitular agora na questão 5, a classificação de hidrocarbonetos. Vamos recapitular. Hidrocarboneto, como é que a gente classifica hidrocarboneto? Hidrocarboneto pode ser classificado em alcano, alceno, alcino, alcadieno, ciclano, ciclenos e aromáticos. Lembra da aula passada também? Alcino. O que é um alcino? É todo hidrocarboneto de cadeia aberta. Ele é insaturado, porque tem uma tripla ligação entre carbonos. Então, alcino é hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. E tem que ter uma tripla entre átomos de carbono. Então, tem cadeia aberta ou alifática. E é uma cadeia insaturada com ligação tripla. A alternativa correta para a gente seria a letra E, de elefante. Bom, essa parte de classificação de hidrocarbonetos a gente vai ver muito aqui, inclusive fórmula geral. Olha a questão 6. Um alcano que possui 14 átomos de hidrogênio possuirá quantos átomos de carbono? Então, um detalhe importante é o seguinte: quando você pega os alcanos, eles sempre têm uma proporção fixa entre carbono e hidrogênio. Como todo alcano ele sempre tem cadeia saturada, para cada átomo de carbono que ele tiver, ele sempre vai ter o dobro mais 2 de hidrogênio. Então, qualquer alcano que você pegar, sempre tem essa fórmula geral: CnH2n mais 2. Isso quer dizer, para qualquer quantidade de carbono que ele tiver, ele sempre tem o dobro mais 2 de hidrogênio. Ele está falando para a gente que esse alcano possui 14 átomos de hidrogênio. Então, quantos hidrogênios tem na fórmula geral de um alcano? 2n mais 2. Só que ele fala que são 14 hidrogênios. Então, 2n mais 2 tem que ser igual a 14. Então, a gente põe assim, 2n mais 2, que é a quantidade de hidrogênio, é igual a 14, que é a quantidade de hidrogênio que tem na molécula. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir o N. Se você descobrir o valor do N, você consegue saber quantos carbonos tem na cadeia. Então, 2n mais 2 é igual a 14. Matematicamente, 2n é igual a 12. Isso quer dizer que o n é igual a 6.
Então, esse alcano, ele possui quantos átomos de carbono? 6. Então, a fórmula geral seria CnH2n mais 2, mas a fórmula molecular dele seria C6H14. Como ele tem 6 átomos de carbono, tem que ter 14 átomos de hidrogênio e vice-versa. Então, é legal você recapitular as fórmulas gerais para facilitar o entendimento, né, e você poder acertar algumas questões. Ó, essa questão 7 aqui, ela também fala sobre classificação de cadeia. Vamos lá. Aliás, sobre fórmula geral. Um alcano de cadeia normal apresenta o mesmo número de carbonos que um ciclano, que apresenta o mesmo número de hidrogênios que um alcino, que contém 5 carbonos. Qual é a fórmula molecular do alcano? E desenha a fórmula estrutural desse alcano. Vamos devagarzinho. Nesse exercício, ó, ele está se referindo ao alcano, ao ciclano e ao alcino. Então, vou colocar os três aqui. Ó. Ele está se referindo ao alcano, a um ciclano e a um alcino. Cada um desses hidrocarbonetos tem uma fórmula geral. Todo alcano, para cada átomo de carbono que ele tiver, ele vai ter o dobro mais 2 de hidrogênio. Então, o alcano, a fórmula geral dele é CnH2n mais 2. O ciclano, a fórmula geral dele é CnH2n. Então, todo ciclano que você pegar, para cada átomo de carbono que ele tiver, ele vai ter o dobro de hidrogênio. O alcino, para cada carbono que ele tiver, ele vai ter o dobro menos 2 de hidrogênio. Essas três fórmulas gerais, elas são fixas, né? Então, o alcano, CnH2n mais 2, o ciclano, CnH2n, e o alcino, CnH2n menos 2. O exercício fala que um alcano ele tem o mesmo número de carbonos que o ciclano. O ciclano tem o mesmo número de hidrogênios que o alcino. E o alcino tem 5 carbonos. Vamos devagar. Se o alcino tem 5 carbonos, eu estou vendo que a fórmula geral dele é CnH2n menos 2. Quando o N for igual a 5, quantos hidrogênios ele vai ter que ter? O dobro de 5 menos 2. Então, C5H8. Só que o exercício fala que o ciclano tem o mesmo número de hidrogênios que o alcino. Se o ciclano, a fórmula geral dele é CnH2n, isso quer dizer que ele tem que ter carbono e hidrogênio em proporção de 1 para 2. Repara lá, ó. Para cada carbono que ele tiver, tem que ter o dobro de hidrogênio. Se por acaso ele tem 8 hidrogênios, porque ele tem a mesma quantidade de hidrogênios que o alcino, então isso quer dizer que o ciclano tem 8 hidrogênios. Logo, ele tem quantos carbonos? 4, porque a fórmula geral dele é CnH2n, para cada carbono tem o dobro de hidrogênio. E por último, ele fala para a gente, lá no começo do exercício, ó, um alcano de cadeia normal apresenta o mesmo número de carbonos que o ciclano. O alcano e o ciclano têm a mesma quantidade de carbono. Se o ciclano tem 4 carbonos, o alcano tem que ter 4 carbonos também. Aí, se o alcano tem 4 carbonos, quantos hidrogênios ele vai ter que ter? O dobro de 4 mais 2. 4. O dobro de 4, 8. 8 com mais 2, 10. Então, fica C4H10. Essa é a fórmula molecular do alcano, ó, C4H10. E ele quer que você desenhe a fórmula estrutural do alcano. Como é que a gente faz a fórmula estrutural do alcano? Ele fala para a gente que o alcano tem cadeia normal. Então, se o alcano tem cadeia normal e tem 4 átomos de carbonos, então o alcano é esse aí, ó. CH3, CH2, CH2, CH3. Repara que é uma cadeia que tem 4 átomos de carbonos e tem 10 átomos de hidrogênio. Opa, tem 4 átomos de carbono e tem 10 átomos de hidrogênio, isso mesmo, C4H10. Então, tem a fórmula estrutural dele e a molecular, C4H10. Então, é só recapitular. Qual é a fórmula geral do alcano? CnH2n mais 2. A fórmula geral do alceno, CnH2n. A fórmula geral do alcino, CnH2n menos 2. Vai anotando. Alcadieno, também, CnH2n menos 2. Ciclano, CnH2n. Cicleno, CnH2n menos 2. E aromático? Aromático não tem fórmula geral, porque depende se ele é mononuclear, polinuclear. Bom, ó, questão 8. Um alcano contendo 10 carbonos e um alcadieno contendo 9 carbonos em suas estruturas devem apresentar, respectivamente, o número de hidrogênios igual a... Vamos recapitular. O que seria um alcano? Alcano é qualquer composto que você quiser. Qualquer composto que você quiser, desde que ele seja hidrocarboneto de cadeia aberta com ligações simples. Aí você pode fazer inúmeros alcanos, desde que ele seja hidrocarboneto, tenha cadeia aberta e ligações simples entre átomos de carbono. Aí todo alcano, a fórmula geral é CnH2n mais 2. Aí ele fala, ó, o alcano tem 10 carbonos. E o alcadieno, o que é um alcadieno? É o hidrocarboneto de cadeia aberta com duas duplas entre átomos de carbono. Aí ele está dizendo para a gente, ó,
Um alcano que tem 10 carbonos e um alcadieno que tem 9 carbonos em suas estruturas devem apresentar, respectivamente, o número de hidrogênios igual a quanto? Bom, como ele está se referindo ao alcano e ao alcadieno, eu vou colocar a fórmula geral de cada um dos dois. Ó. Alcano, CnH2n mais 2. E o alcadieno, CnH2n menos 2. Se ele fala que um alcano tem 10 carbonos, então o N para o alcano é 10. Quantos hidrogênios o alcano vai ter? O dobro de 10 mais 2, 22. E o alcadieno? O alcadieno, ele fala para a gente que tem 9 carbonos. Aí, quantos hidrogênios ele vai ter que ter? O dobro de 9 menos 2. Aí, 9, o dobro de 9, 18. Menos 2, 16. Então, ele está perguntando, respectivamente, quantos hidrogênios tem que ter o alcano e o alcadieno. O alcano tem que ter 22 e o alcadieno tem que ter 16. Olha lá, alternativa, letra D de dado. Tranquilo? Bom, a questão 9 agora. A questão 9 da Universidade Estadual do Maranhão. Ele fala assim, ó, sobre o composto cuja fórmula estrutural é dada a seguir, fazem-se as afirmações. Vamos devagar. Se você olhar esse composto aí, turma, ó, todo mundo concorda que esse composto que ele colocou para a gente tem cadeia aberta. É uma cadeia toda torta, mas é uma cadeia aberta. Por quê? Porque tem extremidades. Essa cadeia ela pode começar num canto e ir até a outra. Então, observa, ó, que você tem aqui, ó, pontas na cadeia. Ó. Sua cadeia é uma cadeia disposta com extremidades. Então, essa cadeia aqui é uma cadeia aberta. Se ela é uma cadeia aberta, a gente pode chamar também essa cadeia de cadeia alifática, ou então cadeia acíclica. Toda cadeia aberta é acíclica, é alifática. Bom, aí eu olho para essa cadeia, turma, repara que nela você só tem carbono e hidrogênio. Se eu só tenho carbono e hidrogênio nessa cadeia toda, quer dizer que esse composto aqui é um hidrocarboneto. Então, a primeira coisa que eu vou reparar, só tem carbono e hidrogênio, é hidrocarboneto. Mas veja que você tem aqui, ó, uma dupla entre átomos de carbono. Se eu tenho uma dupla ligação entre átomos de carbono, essa cadeia aqui é uma cadeia insaturada e ela é mais especificamente, ó, classificado como alceno. Então, esse composto aqui é um alceno, porque ele tem cadeia aberta, ele tem uma dupla entre átomos de carbono e é hidrocarboneto. Então, esse composto aqui é um alceno. Se você for fazer a nomenclatura, como é que você vai fazer o nome desse composto? Eu te expliquei na aula anterior que quando você for fazer a nomenclatura, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher a cadeia carbônica principal. Aí, quando você tiver um alcano, para o alcano, a cadeia carbônica principal é a cadeia que tem maior número de átomos de carbono e tem que ser a mais ramificada possível. Agora, quando você tiver alcenos, alcinos, alcadienos, aí as duplas, as triplas, obrigatoriamente tem que fazer parte da cadeia principal, mesmo se a cadeia principal for pequena em termos de carbonos. Então, não necessariamente é a cadeia maior. A cadeia principal é a cadeia que contém as partes que são importantes para o composto, dupla, tripla, grupo funcional. Então, nesse caso aqui, olha só, eu vou ter que passar pela dupla ligação. A dupla ligação está bem aqui, ó. Então, veja bem, se você pegar essa sequência aqui, ó, começando aqui por baixo, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa aqui, ó, é uma sequência grande que você pode ter na sua cadeia carbônica. No entanto, se você escolher essa sequência aqui, ó, como sendo a sequência principal, a sequência maior, a dupla ficaria de fora. E ela não pode ficar de fora porque você falou que é um alceno. Se nós descobrirmos que ele é um alceno, o alceno tem que ter a dupla ligação na cadeia principal. Então, a minha cadeia principal, eu tenho que passar pela dupla e aí depois eu vou procurar a sequência maior, mas desde que a dupla esteja na minha cadeia. Então, essa aqui, ó, passou a ser a minha cadeia carbônica principal. Logo, todo o carbono que estiver fora da cadeia principal, você vai chamar de radical. Repara aí, ó, se a sua cadeia principal for essa aqui, mesmo com menos átomos de carbono, essa aqui, ó, é a minha cadeia carbônica principal, porque a dupla tem que fazer parte da cadeia. Aí, o que você está reparando? Que nessa cadeia, ó, você tem, ele fala pra gente, é um alceno? Já vou adiantar aqui, então. É um alceno, por que ele é um alceno? Porque tem a dupla ligação. Olha a segunda afirmativa. Possui 3 ramificações diferentes ligadas à cadeia. Quais são as ramificações que você está vendo na cadeia? Depois que nós pegamos essa sequência aqui, ó, para ser a nossa cadeia principal, quem ficou fora da cadeia? Esse CH3, esse CH3 e esse radical com 3 átomos de carbono, sendo o do meio preso à cadeia principal. Como é que é o nome desse radical? Metil. Esse radical, metil. Esse radical aqui, ó, ele tem 3 átomos de carbonos e é o carbono do meio que está preso à cadeia principal. Então, esse radical aqui é chamado de isopropil. Então, nós temos nessa cadeia
3 ramificações, 2 iguais e uma diferente. Olha o que ele fala na segunda afirmativa. Possui 3 ramificações diferentes entre si ligadas à cadeia principal. Não, ele tem 3 ramificações, mas elas não são diferentes. 2 são iguais. 2 ramificações são os radicais metil, né? Item 3. Apesar de ter fórmula molecular C11H22, não é um hidrocarboneto. Ora, se a gente está vendo que nessa molécula só tem carbono e hidrogênio, obrigatoriamente esse composto é hidrocarboneto. A fórmula geral dele tem que seguir aquela proporção, CnH2n. Vamos ver quantos carbonos tem nessa cadeia aqui, ó. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nós temos 11 carbonos. Se nós temos 11 carbonos, nós temos que ter 22 hidrogênios, porque todo alceno tem a fórmula geral CnH2n. Então, ele nos deu a fórmula certa, a fórmula molecular é essa. No entanto, ele fala que não é hidrocarboneto. Está errado, esse composto é hidrocarboneto, sim. E na afirmativa 4, possui no total 4 carbonos terciários. A gente vai lembrar que carbono terciário é aquele carbono que está preso a 3 outros átomos de carbonos, independente do tipo de ligação. Pode ser ligação simples, pode ser ligação dupla. Então, repara aqui, vamos contar nessa cadeia, ó. Esse carbono aqui é primário, esse aqui é terciário. Então, nós já temos um terciário. Esse aqui também é terciário, porque ele está preso a 3, não interessa o tipo de ligação. Se ele está preso a 3 carbonos, ele é terciário também. Esse aqui é primário. Esse aqui é outro terciário. Esse aqui é outro terciário. Então, nós realmente temos 4 carbonos terciários nessa cadeia. E repara que não tem nenhum carbono primário. Carbonos secundários, tem carbonos secundários? Tem. Esse carbono aqui é secundário. Ó. Agora, esse aqui é primário, 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 primário e primário. Nós não temos carbonos quaternários. Então, as afirmativas corretas ficaram A1 e A4. Então, isso nos dá a alternativa A como alternativa correta. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Questão 10. O petróleo é constituído principalmente por hidrocarbonetos. Aliás, o petróleo é a principal fonte de hidrocarboneto. O petróleo não é uma substância. O petróleo é uma grande mistura que você tem complexa, uma mistura heterogênea, formado essencialmente por hidrocarbonetos. Mas você tem hidrocarboneto, tem areia, pode ter rocha, pode ter água do mar, então você pode ter enxofre, você pode ter várias outras substâncias junto com o petróleo. Junto com o hidrocarboneto, mas essencialmente a principal fonte de hidrocarboneto é o petróleo. Aí fala, hidrocarbonetos que são substâncias orgânicas formadas apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Sabe-se também que após a separação, né, refino dos constituintes do petróleo, obtemos frações como querosene, gasolina, óleo diesel e outras. A respeito dos hidrocarbonetos do petróleo, julgue os itens. Vamos lá, olha lá no item 1, o que você acha? Os alcanos possuem fórmula geral CnH2n menos 2. Não, CnH2n menos 2, não. É CnH2n mais 2. Quem é CnH2n menos 2 pode ser alcino, alcadieno e cicleno. Item 2. O isoctano, que é esse composto que aparece para a gente, cuja nomenclatura oficial é 2,2,4-trimetilpentano, apresenta cadeia aberta e saturada. Vamos fazer 2 análises. Primeiro vamos ver se a nomenclatura está correta e depois se a classificação dele está correta. Vamos lá. Se você pegar essa cadeia aqui, Tom, ó, a cadeia principal pode ser a cadeia reta, porque ela é uma cadeia saturada. Então, essa minha sequência reta aqui, ó, tem 5 carbonos. Qualquer outra combinação que você fizer tem 5. Então, eu posso pegar a cadeia principal como sendo a cadeia reta. Esse radical aqui de cima, ó, é o radical metil. Esse aqui de baixo, metil. Esse aqui de baixo, metil. Como o hidrocarboneto que eu estou vendo aqui, ó, é um alcano, não tem dupla, não tem tripla, eu vou numerar essa cadeia a partir da extremidade mais próxima dos demais radicais. Então, eu tenho 3 radicais. Como eu tenho 2 radicais aqui à esquerda, ó, esses 2 radicais estão mais próximos aqui da extremidade esquerda, eu vou numerar daqui para lá. Então, ficaria, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aonde que estão os radicais metil? Um está no carbono 2, outro no carbono 2, outro no carbono 4. Então, nós temos esse composto com o nome 2,2,4-trimetilpentano. Correto? Então, esse nome está certo. Ele fala, apresenta cadeia aberta e saturada. Sim, ele tem cadeia carbônica aberta e saturada. Então, saturada por quê? Porque só tem ligações simples entre átomos de carbono. Item 3, no tolueno, olha que legal, tolueno já nos deu a forma estrutural. Tolueno é o metilbenzeno, né? Esse composto aqui, ó, aromático, essa cadeia aromática, você chama de benzeno. Esse CH3 aqui é o metil.
Então, pela IUPAC, a nomenclatura oficial é metilbenzeno, comercialmente chamado de tolueno. Então, no tolueno existem 8 átomos de hidrogênio. Vamos ver se nós temos 8 átomos de hidrogênio. Essa bola aqui dentro representa que você tem 3 duplas ligações que se espalharam entre átomos de carbono. Isso quer dizer que no anel, os átomos de carbono fizeram 3 ligações, uma dupla e uma simples. No entanto, está faltando um hidrogênio para esse ligante, falta um hidrogênio para esse, um hidrogênio para esse, um hidrogênio para esse, um hidrogênio para esse, e esse carbono aqui não precisa colocar hidrogênio, porque a ligação do hidrogênio foi suprida por essa ligação com outro carbono. Então, quantos hidrogênios nós temos no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos realmente 8 átomos de hidrogênio no composto. Perfeito, correto. Item 4. Os alcanos ou parafinas são insolúveis em água e muito solúveis no benzeno. Então, o benzeno, ele é líquido e o benzeno, ele pode dissolver alcanos. Então, os alcanos podem se dissolver no benzeno porque o benzeno tem uma estrutura apolar. E os hidrocarbonetos, essencialmente, são apolares porque são formados por ligações entre carbono e hidrogênio e são 2 elementos de baixíssima eletronegatividade. Então, o carbono e hidrogênio, essencialmente, fazem ligações apolares. Os hidrocarbonetos são apolares, dificilmente dissolvem em água, mas se dissolvem em benzeno. Por isso que quando você tem derramamento de petróleo, o petróleo essencialmente é formado por hidrocarboneto. O petróleo não dissolve no mar, o petróleo fica boiando porque é menos denso e não dissolve porque os hidrocarbonetos essencialmente são apolares. Então, a alternativa 4 está correta. Os alcanos são insolúveis em água e muito solúveis em benzeno. Agora, a questão 11, que bacana. Ele fala que o volume molar dos gases na CNTP é de 22,4 litros. A fórmula molecular de um composto orgânico gasoso, que apresenta a relação massa-volume de 6,5 gramas para cada 5,6 litros nessas condições é... Vamos devagar. 1 mol de qualquer gás na CNTP, ele fala para a gente que ocupa 22,4 litros. Mas ele fala que um certo composto gasoso, ele ocupa 5,6 litros para cada 6,5 gramas. Olha só uma regra de 3 legal que você pode fazer, ó. 6,5 gramas desse composto ocupam 5,6 litros. Se 6,5 gramas ocupam 5,6 litros, a massa molar dele vai ter que ocupar 22,4 litros, porque 22,4 litros correspondem ao volume sempre ocupado pela massa molar. Então, se 6,5 gramas ocupam 5,6, o X, que é a massa molar, tem que ocupar 22,4. Então, a massa molar desse composto é 26 gramas, pesa 26 gramas. Aí está perguntando para a gente, ó, a fórmula molecular de um composto orgânico corresponderia a qual fórmula, sabendo que a massa dele é 26 gramas? Agora é só você vir aqui, ó, e calcular a massa molar de todos eles. Cada carbono pesa 12, cada hidrogênio pesa 1. Aí, se cada carbono pesa 12, cada hidrogênio pesa 1, quanto que é 12 vezes 2? 24. 24 com mais 2, 26. Tá, olha que legal, já é logo a letra A. Então, C2H2. Esse é o hidrocarboneto que atende ao que ele fala para a gente no enunciado. Correto. Questão 12. No metilbutano. Bom, metilbutano. Vamos desenhar primeiro o metilbutano. Butano é uma cadeia principal que tem 4 átomos de carbono, que eu assinalei em verde. Então, a minha cadeia principal tem 4 átomos de carbono. E o metil, eu vou colocar o metil no carbono 2, que só pode ser no carbono 2, porque se ele estiver nas extremidades, ele não é radical, ele faz parte da cadeia principal. Então, eu vou colocar o radical metil no carbono 2, aí eu poderia colocar aqui, ele estaria no carbono 2, aqui ele estaria no carbono 2, então não mudou nada. Então, você tem, ó, metil, butano, é esse composto que você está vendo. Aí ele fala pra gente, ó, tá perguntando, nesse metilbutano existem o quê? Somente átomos de carbono primário? Não. Nós temos aqui, ó, 3 carbonos primários, mas eu tenho um carbono secundário e um carbono terciário. Então, nós temos 3 carbonos primários, um carbono secundário e um carbono terciário. Então, a alternativa correta para a gente seria a letra C. Tudo bem? Estamos chegando no finalzinho da nossa aula, ó. Última questão, questão 13. Dê o nome dos alquenos representados por suas fórmulas estruturais. Alqueno é a mesma coisa que alceno. Alquino, mesma coisa que alcino. Vamos lembrar, alceno tem dupla, então eu tenho que numerar a partir da extremidade mais próxima da dupla. Repara que essa dupla ligação aqui, ó, está mais próxima da extremidade da esquerda.
Uma cadeia que tem 5 átomos de carbono, mas, no entanto, a dupla ligação apareceu no carbono 2. Se tem 5 átomos de carbono, qual é o prefixo para 5? Pente. A dupla ligação está no carbono 2. Então, eu ponho pente 2 eno. En porque tem dupla. O porque é hidrocarboneto. Então, esse é o pente 2 eno. A letra B, ele nos deu um composto com 6 átomos de carbonos e a dupla apareceu aqui, ó, nessa extremidade. Então, eu vou numerar essa cadeia daqui para lá. Quando você numerar a cadeia daqui para cá, a cadeia tem 6 átomos de carbonos, prefixo para 6, X. Como a dupla ligação apareceu no carbono 1, eu vou chamar de X1eno. Aí, X1eno é o alceno que tem a dupla ligação no carbono de número 1. Aí você fala, tem que colocar 1? Tem, você só não põe 1 quando não existe o 2. Se a dupla ligação tivesse aqui, seria X2eno. Tranquilo? E a letra C não precisa numerar. Com 3 átomos de carbono, a dupla ligação aqui está no carbono 1, aqui está no carbono 1. Então, você só começa a numerar a partir de 4 carbonos. Com 3 carbonos, você não numera. Esse é o propeno. Tudo bem? Pessoal, desejo uma boa prova para vocês de recuperação. Assistam essas aulas várias vezes. Quanto mais vezes você assistir essa aula, mais você vai fixar o conteúdo, mais facilmente você vai assimilar tudo. E eu torço você bem. Tudo bem? Abraço para vocês.